Saudações rubro-negras, principais notícias do Flamengo e agora no canal Flazoeiro. Vem comigo, vamos dar o play sem enrolação. Contrato assinado no Flamengo. Lucas Paquetá, próximo de definir o seu futuro. Lucas Beltrão pede tempo para responder sobre proposta do Mengão. Samuel Lino é oficialmente apresentado e o técnico Felipe Luiz passa a ter novas opções para o jogo contra o Ceará. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira. Como você pode ver, estou aqui no aeroporto de Recife, fazendo uma conexão. Estou indo para Fortaleza para cobrir a partida entre Flamengo e Ceará. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar demais no nosso trabalho, demais em nosso crescimento. Como você pode ver, nós estamos no aeroporto, fazendo aqui, preparando, né, a nossa viagem, saindo de Recife, e indo para Fortaleza para cobrir Flamengo e Ceará nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Começar falando sobre o Samuel Lino, porque o jogador foi oficialmente apresentado, agora como jogador do Mengão, ele que teve uma situação atípica, jogou antes mesmo de ser apresentado na partida de ontem contra o Atlético Mineiro, ele foi a campo e jogou normalmente junto com o elenco, e aí hoje ele foi oficialmente apresentado como reforço do Flamengo. Ele falou sobre muitas coisas, falou sobre a decisão de ter voltado para o futebol brasileiro, e ele disse que um dos grandes motivos dele ter voltado também para o futebol brasileiro é que o Flamengo é um time que dá estrutura, o Flamengo é um time que consegue dar a ele uma visibilidade para a seleção brasileira, ele tem um desejo, ele tem um sonho de ser convocado pela seleção, E ele tem um dinheirinho sonho às vezes vai de bem disputar também, uma né? Copa do Mundo, e tudo isso somado trouxe a ele o desejo de voltar para o futebol brasileiro e assinar com o Flamengo. O jogador não fez questão de esconder a sua felicidade, disse estar muito feliz e muito contente por ter sido contratado. Dizendo ele que a comida brasileira, ficar perto dos parentes, umas curtiçãozinhas, umas festas, né? Não vai nada mal. Pelo Mengão. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar sobre a situação envolvendo Jorge Carrascal, porque na tarde de hoje o jogador assinou o contrato com o Flamengo. E Flazoeiro, por que ele ainda não foi anunciado? Porque o Flamengo está trocando os documentos com o Dínamo e ainda falta o departamento jurídico do Dínamo assinar lá uns documentos que precisam ser assinados antes do jogador ser oficialmente apresentado. Porém, mesmo sem ter sido apresentado, o jogador já está treinando junto com o elenco do Mengão. Já fez o seu primeiro treino, já está passando ali pelo período de adaptação junto com o grupo, junto com o elenco. O técnico Felipe Luiz já vai mostrando ali para ele qual é a ideia dele, né, de jogo, como é que ele quer que o Jorge Carrascal se comporte dentro do campo. O técnico Felipe Luiz ele já vai fazendo um trabalho de adaptação, até porque assim que o jogador for apresentado, saiu o nome dele no BID, Boletim Informativo Diário, é só o técnico Felipe Luiz colocá-lo para jogar. Então, o Jorge Carrascal já treinou e já está treinando junto com o grupo do Mengão. Bom, deixa eu falar agora sobre a GoCase, porque a GoCase é a melhor loja de produtos personalizados do Brasil e do mundo. Como vocês podem... Antes de eu falar sobre Lucas Paquetá, deixa eu falar sobre Lucas Beltrão, atacante da Fiorentina, porque o jogador ele deu uma certa resposta aos seus empresários sobre a possibilidade de vir para o Flamengo. O que acontece é o seguinte, o Flamengo já negociou e já se acertou com a Fiorentina visando contratar o jogador. O Flamengo quer contratar o jogador. Esse é o primeiro ponto. E nessa negociação, o que o Flamengo precisa ou do que o Flamengo depende? De um sim do jogador. Depende que o jogador tope a proposta, que o jogador acredite no projeto e que o jogador aceite vir para o Flamengo. Dentre
o Flamengo negociar com a Fiorentina, acertar com a Fiorentina e precisar de um sim do jogador, tem uma situação. O jogador estava irredutível, não queria vir de jeito nenhum. Porém, o jogador mudou de ideia. Agora, ele pediu um tempo para poder tomar a decisão e... O Betão mudou e pra melhor. Estamos 100% regulamentados e autorizados a operar aqui no Brasil. Aqui é a sua festa. Decidindo, ele vai comunicar qual foi a decisão a qual ele comunicou. Hoje, na apresentação do Samolino, o Boto, ele pediu desculpa até a torcida, falou, olha, desculpa, o Samuel Lino é um jogador que estava no nosso radar, de primeiro ele era impossível, depois ele se tornou muito difícil e agora ele está aqui. Então, assim, ele falou que tem negociações que acabam que levam algum tempo para se concretizar. E ele pediu desculpa ao torcedor por algumas negociações ou algumas contratações ainda não terem sido feitas, não terem sido concretizadas. Essa foi a fala do Boto, né, direcionada à torcida na hora da apresentação do Samuel Lino. Acredito que a situação do Lucas Beltrán é muito parecida. Talvez em algum momento foi impossível, agora talvez esteja num status muito difícil, mas não é assim... A gente não pode dizer que o jogador não vai vir, não pode cravar que o jogador não vai vir, não pode, tá cravado, o jogador não vai, porque pode ser que a gente possa ver aí o Lucas Beltrán reforçando o ataque dificilmente do Vou falar em Lucas, muito sair do Beltrán e ir para o Paquetá, porque a situação do Paquetá é a seguinte, o Globo Esporte informou na tarde de ontem que após sair a absolvição do Paquetá junto ao tribunal na Inglaterra, adivinha o que aconteceu? Manchester City, de Pep Guardiola, está interessado na contratação do jogador. Isso já era óbvio que ia acontecer. Eu já tinha falado, gente, assim que o Paquetá ele ter essa absolvição, óbvio, o Flamengo pode conseguir contratar o jogador, mas vai ser muito difícil. Por quê? O jogador, ele tem contrato com o West Ham, e o West Ham, ele pede ali pelo menos 30 milhões de libras para vender o Paquetá. Com isso, a negociação ela fica muito difícil, não para o Flamengo só, mas para qualquer time do futebol brasileiro. Se qualquer equipe do futebol brasileiro quiser contratar Lucas Paquetá, vai ter muita dificuldade. O Flamengo ele ainda conta com o fator de o Paquetá quer vir para o Flamengo, o Paquetá tem vontade de vir para o Flamengo, mas agora vai depender bastante aí se o jogador vai aceitar, se o Manchester City vai chegar com a grana lá para o West Ham, se o Manchester City vai chegar junto para contratar o jogador. Lembrando, não é uma negociação para o Flamengo, pelo menos fácil, por conta do volume de dinheiro que o West Ham pede no atleta. O que o Paquetá podia fazer lá era conversar com o City e tentar conversar com o West Ham e tentar um empréstimo para o Flamengo aí pelos próximos 6 meses. Ficaria 6 meses aqui, ficaria bem e pronto, mas não sei se vai conseguir, como eu disse, é uma negociação que para o Flamengo é realmente muito difícil, para o Flamengo é realmente muito complicada. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre o jogo do próximo domingo. O Flamengo vai enfrentar o Ceará lá na cidade de Fortaleza, no estádio do Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo para o Flamengo importante porque o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, mas tem o Cruzeiro ali na cola, tem o Palmeiras que veio comendo pelas beiradas, tem o Bragantino também, tem muita gente ali embolada no G4, e se o Flamengo vencer o Fortaleza, se o Flamengo vencer o Ceará, o Flamengo pode terminar o primeiro turno como líder do campeonato, mesmo tendo um jogo a menos, né? Vencendo do Ceará, o Flamengo vai enfrentar o Mirassol em casa no próximo final de semana. Vale lembrar que para esse jogo o técnico Felipe Luiz não tem o Alacian e não tem Pedro, ambos jogadores suspensos por cartão amarelo. O técnico Felipe Luiz faz o treino agora, na parte da tarde, no Ninho do Urubu. Amanhã faz o último treino e viaja para Fortaleza e nós já estamos chegando lá, na Terra do Sol, para poder fazer toda a cobertura do Flamengo, desde a chegada até o jogo, tudo para vocês aqui no canal. Por isso que eu digo que é importante você se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo, galera. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!